Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje nós vamos aprender finalmente como construir gráficos a partir de todos aqueles conhecimentos que nós viemos adquirindo ao longo desse tempo, tá bom? Bem, é importante salientar o quê? Que para você saber como desenhar um gráfico e esboçar ele, a gente vai ter que saber sobre derivada, a gente vai ter que saber sobre continuidade de função, como tirar raízes, como achar assíntota e tudo isso que a gente veio vendo no nosso curso de cálculo e tem um pouco na parte de matemática básica. Então, uma vez que você tem uma equação de uma função, a gente só está trabalhando com funções, tá? Que fique bem claro, curvas contínuas. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que, primeiro, analisar o domínio da minha função. Por que eu tenho que analisar o domínio? Porque eu vou ver se nesse domínio se eu vou ter prováveis assíntotas e também prováveis raízes, ao mesmo tempo que eu afiro o intervalo de funcionamento da minha função. Onde que ela é contínua, onde que ela não vai existir, onde ela é descontínua. Tá bom? Isso é importante. Depois, uma vez feito essa análise de domínio, a gente vai ter que achar as assíntotas, horizontal, vertical e oblíquas. Depois a gente acha as raízes, porque achando as raízes eu sei onde vai cruzar o eixo X, o meu gráfico, tá bom? Depois eu vou ter que fazer o teste da primeira derivada e ver quais são os pontos de máximo e de mínimo. Depois eu tenho que fazer o teste da segunda derivada e verificar os pontos de inflexão. Depois eu vou pegar todos esses dados e vou começar a esboçar o meu gráfico a partir deles. Vamos agora começar com um exemplo bem simples para a gente pegar o jeitinho. Vamos lá. Bem, então eu tenho aqui a função f de x igual a x ao cubo. Primeira coisa, analisar o domínio da função. Eu vejo o quê? Que essa minha função f de x igual a x ao cubo, ela não tem nenhuma restrição para o meu valor de x em todo o domínio dele. Perceba que eu posso assumir desde o valor menos infinito até mais infinito. Posso ter algum ponto complicado, como por exemplo zero, x igual a zero. Você vê que como é uma função polinomial, não tem nenhuma controvérsia, nenhum problema nisso, tá? Ela é contínua em todos os seus pontos. Então, em relação à análise da minha função, ela vale para os reais, tá bom? Isso que é importante saber. Depois eu tenho que achar as assíntotas. Vamos lá. As assíntotas, como é que eu faria para achar elas? Em relação à minha assíntota horizontal, o que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que o limite, quando x tende a infinito, da minha f de x, ela pode me ocasionar uma assíntota, certo? Lembrando que assíntotas horizontais, elas têm a relação com limites tendendo a infinito. E as assíntotas verticais têm relação com limites infinitos. Nesse caso, como eu não tenho nenhuma condição de existência aqui no meu domínio, então quer dizer que minha função ela não tem nenhum problema. Então ela nunca vai tender a infinito quando eu estiver em algum ponto específico do meu x. Tá bom? Então nesse caso, como eu não tenho nenhuma implicação na análise do domínio da minha função, ela é contínua em todos os reais, eu não vou ter assíntotas verticais. Agora, assíntotas horizontais, eu tenho que ver. Por quê? Porque eu tenho que ver quando o meu x vai tender a infinito, tá bom? Lembrando que as assíntotas verticais, só para complementar, era quando você tomava o limite com x tendendo a algum valor aqui, certo? E aí isso ia te dar um pepino, porque o limite dessa sua função tendendo a algum valor ia ser a infinito. Como nesse caso do domínio aqui não tem restrição nenhuma, então pode ser qualquer valor aqui, não vai ocorrer essa situação aqui, tá bom? Agora, em relação ao limite horizontal, eu tenho que ver quando meu x for para infinito. E aí, o que, é que vai acontecer? Então, a gente vai tomar aqui o limite quando f de x com x tendendo a infinito é a mesma coisa que o limite de x ao cubo com x tendendo a infinito. Nesse caso, isso daqui vai ser igual a infinito ao cubo, que é a mesma coisa que infinito. Aí você pode me perguntar, nossa, Roberto, mas o que significa esse resultado? Significa que a função ela vai subir, e ela vai infinitamente para frente conforme você vai tendo o seu x aumentando. E isso quer dizer que não há uma assíntota horizontal. Por que não há uma assíntota horizontal? Porque, veja só, eu estou aumentando o meu x para cá e com isso eu também estou aumentando o meu y. Então lá no final ele vai seguir subindo. Não é o caso, por exemplo, se eu aproximasse esse meu x indo para infinito e aí o meu y ele caísse em um caso específico, ele fosse parando em um negócio que me desse uma assíntota horizontal, entende? Nesse caso, tanto o crescimento em x acompanha o y, então não tem problema. Aí o que a gente faz? Também faz essa análise tomando o limite para menos infinito. O limite com x tendendo a menos infinito de x ao cubo. Por quê? Eu analisei quando ele está indo para a direita. E quando ele vai para a esquerda? Aí eu não sei, tem que analisar também. Nesse caso, isso vai ser igual a menos
infinito ao cubo, certo? Esse daqui seria um menos 1, então aqui eu teria menos 1 ao cubo vezes infinito ao cubo. Isso daqui vai ser menos 1 e isso daqui vai ser infinito, certo? Então, nesse caso, eu teria menos infinito. Então, menos infinito também não deu problema nenhum, tá bom? Então, o que é que eu concluo com esse resultado aqui? Conforme eu vou mandando o meu x para cada vez mais longe, eu também mando o meu y para cada vez mais longe. Então ele não segue a tendência de nenhum outro tipo de curva ou reta. Então nesse caso, a assíntota horizontal não vou ter. E também, pela definição do domínio, a assíntota vertical também não vou ter. Mas uma assíntota oblíqua a gente tem que analisar. Aí como? Pelas regras que eu ensinei na aula de assíntota oblíqua. Se eu tiver uma assíntota oblíqua, ela vai seguir a seguinte relação. Y é igual a vezes x mais b, em que A é meu coeficiente angular da reta e B é meu coeficiente linear da reta, tá bom? Aí acontece, para eu achar o A, a primeira condição vai ser o seguinte, eu tenho que fazer f de x sobre x e tomar o limite disso daqui com x tendendo a infinito, tanto positivo como negativo depois. O que eu vejo? Se eu fizer isso, isso daqui vai ser igual ao limite, quando x tende a infinito, nesse caso estou falando mais infinito primeiro, de x ao cubo sobre x, que vai ser igual a x ao quadrado, certo? Tomando o limite aqui, nesse caso, ele vai para infinito ao quadrado, que é igual a infinito. Se eu pegar e tomar o limite, quando x tende a menos infinito, do meu f de x sobre x, eu vou ter o limite, quando x tende a menos infinito, de x ao cubo sobre x. Corta aqui com aqui, vai ser x ao quadrado, tomando o limite vai ser menos infinito ao quadrado, que isso daqui é igual a mesma coisa que infinito. Aí eu te pergunto, o que esse resultado significa? Esse resultado significa que você não vai ter coeficiente angular, porque não vai estar te dando um número, ele vai te dar algo que explode, um infinito. Então, isso significa que não vai ter o termo A, tá bom? E mais do que isso, se o termo A ele não vai existir e a condição é que ele é infinito, isso significa que não existe a assíntota oblíqua. Para achar as raízes, a gente tem que fazer aqueles métodos, Briot-Ruffin, divisão de polinômio, método do chute, não importa. Como é um polinômio, esse daqui é o x ao cubo, você percebe que ele está sozinho. Então, o único valor que eu posso colocar aqui no x para que zere meu f de x é o zero. Então, nesse caso, eu tenho 3 raízes e ambas vão ser tudo zero. Então, as raízes, elas vão ser igual a 0, 0, 0. No final, é como se a gente tivesse só uma raiz, mas na verdade são 3 raízes que são iguais a 0, tá bom? Aí agora a gente vai ter que fazer o quê? Achar os pontos de máximo e mínimo e assíntotas. Vamos tirar a derivada dessa função. Então eu tenho que f' de x, ela vai ser igual a 3x ao quadrado. Regra do tom. Cai aqui o 3, fica com 1 grau a menos no expoente. E eu vou ter a segunda derivada, f' de x, vai ser igual a, cai aqui, fica 6 vezes x. Tá bom? Efetuando então o teste da primeira derivada, eu tenho que igualar isso daqui a zero. Então eu tenho que 3x ao quadrado vai ser igual a zero. Com isso eu tenho que x vai ser igual a zero, certo? E aí o que eu tenho com esse x igual a zero? Eu tenho que primeiro definir um intervalo, então eu vou puxar aqui para baixo, tá? Eu vou ter que definir um intervalo que abranja esse meu x. Então eu posso fazer o intervalo de menos 1 até o intervalo de 1, certo? O zero vai estar contido aqui nele. Então vamos desenhar aquela retinha. Então eu tenho f de x e eu vou ter f' de x, certo? Eu tenho aqui o meu ponto que causa a derivada igual a zero, que é o ponto x igual a zero. E aí eu vou ter aqui o menos 1 e eu vou ter o 1 no outro extremo, certo? Pegando o valor de menos 1 e jogando dentro da minha derivada, a primeira, eu tenho o quê? Eu vou ter que 3 vezes menos 1 ao quadrado. Esse menos 1 ao quadrado ele vai se tornar 1, então fica 3 vezes 1, que vai ser igual a 3. Então esse valor aqui, ele vai ser igual a 3, que por sua vez é maior do que zero. Então se ele é maior que zero, ele é positivo. Então isso significa que a minha derivada está crescendo. Está com ângulo de inclinação positivo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o 1. Então eu jogo esse 1 aqui dentro da minha função derivada. Então eu fico com 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Multiplicando por 3 vai dar 3 também. Isso significa o quê? Se é um número positivo, está continuando a crescer. Opa, descobri uma coisa importante. Eu tenho, né, minha primeira derivada, está crescendo a função e depois ela para de crescer, né? Perdão, a derivada ela cresce, ela para de crescer e volta a crescer. Então quer dizer o quê? Que eu não estou tendo um ponto de máximo aqui, eu estou tendo uma inflexão. Então agora eu vou ter que descobrir aqui quem que é essa minha inflexão e como é que eu posso desenhar ela. Vamos aplicar então a tese da segunda derivada. Derivei aqui e aí agora eu tenho que igualar a zero. Então eu tenho que 6x é igual a zero.
portanto, x nesse caso vai ser igual a 0. Nesse caso, como ocorreu, pode acontecer de o x da primeira derivada e o x da segunda derivada que eu encontro, eles baterem, mas não é comum, tá? Mas nesse caso ambos forem igual. Então, para eu só economizar papel, eu vou manter o mesmo intervalo de menos 1 até 1, tá? E aí eu vou escrever aqui o f duas linhas de x, certo? E aqui eu teria o mesmo ponto, que seria o 0, mas é por uma coincidência. Aplicando, então, nesse meu intervalo de menos 1 até 1, aplicando aqui dentro da minha função, da f duas linhas de x, eu vou ter menos 1 vezes 6x, que vai ser, esse menos 1 substituído no x, vai ser 6 vezes menos 1, por sua vez é menos 6. Então eu tenho um número negativo aqui. Se eu tenho um número negativo, quer dizer o que na minha função? Que a concavidade ela está para baixo. Agora, eu venho aqui e substituo 1. Então fica 6 vezes 1, que é a mesma coisa que 6. E 6, por sua vez, é positivo. Isso significa que a minha concavidade, para o teste da segunda derivada, ele é para cima. Então o que eu posso concluir? Eu posso concluir que quando o meu f de x, certo? Ele está no zero, certo? Por causa desse primeiro zero aqui. Ele está no zero. Eu vou ter um f de zero, que por sua vez vai ser 0 ao cubo, que vai ser igual a 0. Então, no ponto 0, 0, tá? No ponto 0, 0, eu vou ter a minha inflexão. Beleza, eu descobri que eu tenho uma inflexão aqui. E aí, o que eu sei dessa inflexão? Que ela, devido a essa característica, ela é crescente, e aí ela vai começar com a concavidade para baixo, então ela cresce assim no começo, e depois ela cresce com a concavidade para cima, então ela muda para cá. Entenderam? Então, a partir desses dados, eu sei onde está o meu ponto de inflexão. Lembrando que eu vou descobrir onde está o ponto de inflexão usando a primeira derivada, o x da primeira derivada, tá bom? O x da segunda derivada, ele não se relaciona com o x da primeira derivada, tá? Isso daqui não se relaciona. E ele só serve para a gente descobrir concavidade, tá bom? Bem, a partir disso, então, eu já consigo desenhar o meu gráfico. Vamos lá. O que eu sei do meu gráfico? Eu sei onde é a raiz dele. Onde que é a raiz? A raiz dele é em 0, 0, como a gente tinha feito aqui. Eu sei que a raiz dele é em 0, x igual a 0, e por isso o f de x, por sua vez, vai ser igual a 0, porque 0 ao cubo é 0. Então, eu sei que minha raiz ela está aqui. O que mais que eu sei? Eu sei também que ela vem crescendo de lá de menos infinito. Por quê? Porque a gente tinha ferido a parte de domínio e a parte de assíntotas, a gente viu que ela vai para menos infinito ou para mais infinito. O que eu vi também? Que ela vem crescendo com a concavidade para baixo, só que em sentido crescente. Então, ela vem fazendo isso, e aí ela vem subindo, 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 até a parte que ela acha o ponto de inflexão. Nesse caso, coincidiu do ponto de inflexão ser igual à raiz dela. Então, nesse caso, o ponto de inflexão está aqui, ó. Pá. Depois, o que eu sei? Eu sei que ela vai lá para infinito, positivo, e aí ela muda o sentido da concavidade. Ela começa a sair em sentido com a concavidade para cima e crescer. Então, você vem e faz assim, ó, nesse sentido. Então, esse daqui é o esboço da minha função cúbica, tá bom? Para eu saber se ela é mais achatada ou não, se ela é mais assim, ou se ela é mais assim, se ela é mais achatada ou não, eu preciso plotar o gráfico em escala, ponto a ponto. Eu preciso colocar alguns pontos para eu ter noção. Nesse caso, como eu estou fazendo na mão, você vê que não tem escala aqui, isso daqui é um esboço de como o gráfico seria, tá bom? Mas vamos ver no software como fica. Olha aqui na tela. Veja que essa daqui é a função y é igual a x ao cubo, como está aqui escrito. Perceba que nesse caso ela é mais achatadinha do que a gente desenhou, né? Tudo bem que a gente estava sem escala, mas a gente acertou como é o crescimento dela, para onde ela vai nos infinitos, como que é a concavidade dela e o ponto de inflexão junto com a raiz dela. A gente acertou esse exercício, entendeu? Agora a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais elaborado, vamos lá. A few moments later. Pois bem, nessa função aqui a gente tem que analisar o domínio, depois achar as assíntotas, achar as raízes, fazer o teste da primeira e segunda derivada e depois a gente vai esboçar o gráfico dela. Vamos lá, começando pela análise de domínio. O que a gente pode ver aqui é que eu tenho uma função polinomial em cima e embaixo. Se a função é polinomial, ela é contínua para toda a extensão, de x de menos infinito a mais infinito. Porém, como eu estou com uma divisão, a única condição que eu tenho que me atentar é que o denominador não pode ser nula. E nesse caso, para o denominador acabar sendo nulo, eu tenho que ter o meu x igual a menos 1. Porque quando eu tiver x igual a menos 1, vai ser 1 mais menos 1, que vai me ocasionar 0 no denominador, e com isso não vai existir a minha função. Então, para x igual a menos 1, isso implica que a minha f de x, ela não existe. Vou colocar nessa notação matemática. A gente vai deixar anotado aqui no canto.
Então, se eu tenho uma função que a priori ela não existe naquele ponto, porque aqui, nesse caso, seria zero o denominador, a função ia explodir. Então, se eu tenho um ponto em x, aqui, e nesse caso seria o menos 1, e aí minha função vem e ela acaba explodindo, eu não sei para que sentido, tá? Isso daqui é só um esboço. Ela vem explodindo, então ela vai seguir uma assíntota vertical. Então, nesse caso, analisando o domínio, eu sei onde achar minhas assíntotas. Nesse caso, eu vou ter uma só. Aí a gente precisa saber qual o tipo de assíntota. Se ela faz isso, por exemplo, ela vem subindo para mais infinito quando ela vai pela esquerda, e depois na direita ela vem descendo. Ou se, por exemplo, ela vem subindo e depois ela volta aqui subindo de novo, entendeu? Depende da forma como eu vou analisar. E aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer a minha assíntota vertical, a análise dela, para descobrir isso. Então, dessa forma, o que eu posso fazer para achar a minha assíntota vertical? Eu tenho que tomar o limite quando o meu x tende a menos 1 da minha função f de x, que é x ao quadrado sobre 1 mais x. Só que não é só o simples limite, eu tenho que ver para que lado que ela está vindo. Se ela está vindo pela esquerda ou se ela está vindo pela direita. Nesse caso, eu vou começar pela análise pela esquerda. Uma coisa que eu quero deixar bem importante salientada é o seguinte. Eu vou ter aqui o menos 1. Se ela está vindo pela esquerda, quer dizer que eu estou pegando números, valores, que estão menores do que menos 1. Ou seja, aqui o número ele seria muito, muito próximo. Então, eu poderia trabalhar, se eu fosse falar de forma absurda, seria menos 1,1. Entendeu? Menos 1,1 é menor do que menos 1. Por que eu falo essa análise? Porque a gente vai substituir isso daqui, esse 1 vindo pela esquerda, aqui nesse lugar de x. E a gente vai ter que fazer essa análise aqui. Então, vamos supor, tá? Só pra gente ficar claro, porque eu tô tomando o limite na menos 1. Só que esse menos 1, ele é um pouquinho menor do que menos 1. Ele é menos 1,00001, por exemplo, entendeu? É algo muito pequeno. Então, nesse caso, eu vou deixar esse valor aqui só para ilustrar pra gente. Então, tomando esse limite aqui, eu vou ter o meu x ao quadrado aqui indo para menos 1. Então, eu vou ter o limite quando o x ao quadrado tende a menos 1. Então, vai ser menos 1 ao quadrado sobre 1 mais menos 1 aqui no denominador. Isso daqui vai ser igual a 1, tá? E essa parte aqui embaixo, perceba, esse menos 1 aqui, ele está tomado pela esquerda. Então, ele é um pouquinho mais negativo do que menos 1,1. Então, vamos só supor que seja esse número que eu estou substituindo. Então, ficaria 1 mais menos 1,1. Nesse caso, esse resultado aqui, ele seria negativo, certo? E aí, como ele vai ser negativo, eu vou ter o quê? Que eu vou ter um zero muito próximo, muito próximo do número negativo, mas assim, é um zero, só que ele tende a ser um número muito pequeno, muito pequeno, negativo. E aí, nesse caso, quando tem um número muito pequeno negativo, como denominador, minha função vai explodir, ela vai para infinito, só que ela vai para menos infinito nesse caso. E aí, quando ela vai para menos infinito, eu tenho esse limite tomado pela esquerda. Então, pela esquerda, ela está indo para menos infinito. Agora, a gente vai fazer a análise do limite tomado pela direita. Então, eu teria o limite com x tendendo a menos 1, de x ao quadrado sobre 1 mais x, tomado pela minha direita. E dessa forma, eu posso pensar da mesma forma que eu pensei antes. Isso daqui não é menos 1, ele é menos 0,99999, entendeu? Ele é um número um pouquinho maior do que menos 1, tá? Porque ele vai tender ao menos 1, ele não é menos 1. Então, quando eu venho pela direita aqui, o que vai acontecer? Tomando esse limite, eu vou ter isso igual a menos 1 ao quadrado, certo? Opa, peraí. Eu vou ter menos 1 ao quadrado sobre 1 mais menos 1, certo? Isso daqui vai ser igual a 1. E isso daqui, ele vai ser, como esse numerozinho aqui, ó, um pouquinho maior do que menos 1, ele vai ser um menos 0,999. Isso daqui vai dar muito próximo de zero, só que vai dar positivo. Então, uma vez que der positivo, eu vou ter essa minha função explodindo para infinito, só que infinito positivo nesse caso. Então, quando eu venho pela direita, a minha função ela vai explodir na assíntota para mais infinito. Isso significa o quê? Significa que eu vou ter aqui meu eixo x, eu vou ter o menos 1 aqui, eu vou colocar em outra cor, só para salientar. Eu vou ter a minha assíntota vindo aqui, ó, em menos 1, é a reta. E aí a minha função, ela vem, quando ela vem pela esquerda, ela vai para menos infinito, então ela vai fazer isso, ó. E agora, quando ela vem pela direita, ela vai ir para mais infinito, então ela vai fazer isso, ó. Entendeu? Então, a minha função, já sei que ela tem essa cara aqui. Isso já é um começo. Então, a gente tem que deixar anotado isso. Como é que a gente vai deixar anotado? Simples. A gente sabe que a assíntota vertical em x igual a menos 1. Aí eu vou ter a seguinte situação. Ela vai ser assim, ó. Vou deixar anotado essa forma aqui pra gente lembrar, tá bom? Mais pra frente. Aí agora a gente vai tentar analisar, ver se tem a assíntota horizontal. No caso da assíntota horizontal,
é o seguinte, eu vou ter o meu x tendendo a infinito, e aí eu quero ver se o meu f de x ele vai estabilizar em algum valor. É isso que vai ser a assíntota horizontal. Ou se então não vai ter, e meu f de x vai continuar crescendo conforme meu x cresce. Então, nesse caso, eu tenho que tomar o limite, quando o x tende a mais infinito, analisando o quê? Quando meu x vai para a direita, da minha f de x, que é x ao quadrado, sobre 1 mais x. Que eu vou aplicar a regra do monômio, vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado. Multiplicando aqui, eu vou ter 1 em cima, sobre 1 sobre x, mais, ao quadrado, mais 1 sobre x. Tomando uma vez esses limites, isso daqui vai ser igual a zero positivo, que eu estou tomando o infinito aqui positivo. Isso daqui vai ser igual a zero positivo também. Então, como eu tenho a soma de dois zeros positivos aqui, esse denominador vai ser positivo muito pequeno, isso vai resultar em mais infinito. Isso significa o quê? Conforme eu estou indo no meu gráfico para a minha direita, com o meu x, o meu y ele também está crescendo indefinidamente. Então, pelo visto, não tem assíntota horizontal nesse sentido. E agora, se eu fosse analisar o x indo pela esquerda, eu ia fazer o mesmo procedimento, só que eu sei o quê? Que ia ser um zero negativo. Então, nesse caso, eu sei que ele vai dar menos infinito. E aí isso quer dizer o quê? Conforme eu vou indo para a esquerda, ele também vai indefinidamente. Pode ser para cima, pode ser para baixo, não me importa. Nesse caso, ele está indo para baixo. E aí isso quer dizer o quê? Conforme eu vou para a esquerda, o y também vai decrescendo, indefinidamente não segue um valor, a risca que ele tende no final lá no infinito. Então também não existe assíntota horizontal indo para a esquerda. Como não tem nem para a direita nem para a esquerda, então nós não temos assíntota horizontal nessa função, tá bom? Agora eu tenho que ver se tem assíntota oblíqua. Nesse caso eu tenho que fazer aquela regrinha. Eu tenho que tomar o limite, quando o x tende a infinito, ou menos infinito, eu vou testar as duas formas, mas se uma delas já der certo, então eu continuo. Vou começar com mais infinito. Para achar a assíntota oblíqua, eu tenho que fazer primeiro a minha função sobre x, e já dando o resultado disso para vocês, é só fazer esse limite, você vai ver que o resultado disso vai ser igual a 1. Isso daqui é o meu valor de a da minha expressão y igual a x mais b, que é a minha reta da oblíqua. Então eu tenho que a minha reta oblíqua, ela vai ser regida por y igual a 1 vezes x, e aí eu tenho que achar o b agora. Para eu achar o b, eu só tenho que fazer o limite, quando meu x tende a infinito também, do meu f de x menos ax. Quem que é f de x? Seria então o limite, quando x tende a infinito, de x ao quadrado sobre 1 mais x, menos a, que é 1, vezes x, que é x. Eu faço de novo essa operação, lembrando que eu vou ter que usar aquela regrinha dos monômios. Resolvendo isso daqui, eu vou ver que esse resultado vai ser igual a menos 1. E esse menos 1 é quem? É o meu b da minha expressão, então fica menos 1. Então agora eu sei que o valor da minha assíntota oblíqua é igual a x menos 1. E ela vai ser usada porque a gente vai tender a curva da nossa função em relação a essa reta oblíqua, tá bom? Bem, agora a gente tem que fazer os testes da primeira e da segunda derivada. Então eu já vou deixar pré-formatado aqui para vocês os valores das derivadas, derivada primeira e derivada segunda. Cabe a você treinar, né, como faz para achar essas derivadas, e aí isso daqui vai servir mais de gabarito para você ter. Mas refaça esse exercício na sua casa para você fixar bem, tá bom? É mais para a aula não ficar muito comprida, senão fica muito alongada. Bem, o valor da primeira derivada em relação a x² sobre 1 mais x vai ser igual a x ao quadrado mais 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Por sua vez, a segunda derivada disso vai ser igual a 2x mais 4 sobre 1 mais x na quarta potência, certo? Uma vez que você obteve esses valores, você tem que fazer aquelas regrinhas. Você tem que fazer a regrinha de pegar o f' de x e igualar a zero. E se você não achar o ponto de máximo e o ponto de mínimo, tiver uma inflexão, você vai ter que obrigatoriamente fazer o quê? Então, achar a segunda derivada e igualar a zero para fazer o mesmo procedimento que eu tinha mostrado na aula anterior. Nesse caso, a gente vai tentar primeiro, aqui a primeira derivada. Igualando a zero, eu vou obter que meu x ele vai ser 0 ou menos 2. Aí que tá. Aí depois que você achou os valores de x que fazem com que a derivada seja nula, você tem que tomar um pequeno cuidado, que é o seguinte. Às vezes você vai ter que estipular um valor, né, para um intervalo, para esses dois valores de x, só que um intervalo às vezes pode estar inferido dentro do outro. Por exemplo, se eu assumisse menos 1 aqui como intervalo do meu zero, ele também vai pegar no intervalo do menos 2, e aí vai dar erro. Então, para não acontecer isso, você tenta sempre pegar um valor muito próximo do zero e do menos 2. Para o zero, eu assumi o seguinte intervalo, de menos 0,25 até 0,25. Então, esses são os meus extremos. Já para o menos 2, eu assumi de menos 3
até menos 1,5. Esses foram os valores adotados. Vou colocar aqui embaixo, então. Então, eu vou ter a minha f de x, certo? Avaliada no ponto 0, nesse caso, no ponto 0. E eu vou ter o f' de x, certo? Em que eu vou ter aqui nos extremos menos 0,25 e 0,25. Aí o que eu faço? Eu pego esses extremos e jogo dentro do meu f'. O que eu vou obter? Quando eu jogo aqui menos 0,25 dentro da expressão da primeira derivada, ou seja, dessa equação aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter como resultado, para o menos 0,25, o resultado menos 0,777, etc. Isso daqui é um número negativo, quer dizer o quê? Que está decrescendo aqui minha função. Atingiu a derivada igual a zero, ou seja, ela estabilizou, e agora eu tenho que aplicar esse outro 0,25 aqui de novo na primeira derivada, que vai me dar o resultado 0,36. Só que aí o que acontece? Esse resultado aqui, ele é positivo, então quer dizer que volta a subir. Como a minha derivada estava decaindo, estabilizou e voltou a subir, então isso significa o quê? É um ponto de mínimo, certo? E agora, e se eu fizer agora para o intervalo, onde que eu tenho o menos 2? Aí eu teria então, de novo, meu f de x e o f' de x. Aí eu estou analisando agora em menos 2 aqui. E aí eu tenho como os extremos o menos 3 e o menos 1,5. Jogando o menos 3 dentro da expressão da primeira derivada, eu vou obter o resultado 0,75. E jogando o menos 1,5 dentro da primeira derivada, eu vou obter o resultado menos 3. O 0,75 é positivo, então significa que ele está subindo aqui, minha derivada está crescente, e depois ele estabilizou e começou a ter minha derivada decrescente, porque o menos 3 é negativo. Então, dessa forma, eu posso ver que algo que sobe e depois desce é um ponto de máximo. Perceba uma coisa interessante, ponto de máximo local, tá bom? Por quê? Eu posso até comparar depois na minha curva, a gente vê onde é que vai estar, mas eu sempre analiso isso localmente, tá? Eu não posso afirmar que é um ponto de máximo ou de mínimo global, tá bom? Bem, aí a partir disso eu pego esses resultados e coloco aqui do lado. Então, a minha derivada, ela vai ser igual a zero, para o meu x igual a zero, e com isso, o meu f de zero, ele vai ser quanto nesse caso? Que vai ser o ponto de mínimo. Substituindo isso aqui, eu vou obter que também vai ser zero. Agora, se eu tiver o meu x igual a menos 2, qual que vai ser o meu valor de f de menos 2, que vai gerar o meu ponto de máximo? Vai ser igual a menos 4. Olha só que interessante, então. O meu f de zero é igual a zero e vai ser um ponto de mínimo. Porém, ele está numa altura maior do que o meu f de menos 2, que é menos 4, que é o meu máximo. Então, lembra que eu te falei, é local isso, não global, tá bom? Bem, então essas daqui são as coordenadas de onde está o ponto de mínimo. Eu vou até deixar anotado aqui, mínimo. E aqui, máximo. Certo? Que é o que a gente tem. Como eu já achei os pontos de máximo e de mínimo, não preciso achar as inflexões, já que não vai ter, entendeu? Então, beleza. Agora a gente vai tentar construir o gráfico. Vamos lá. Ah, eu esqueci de falar. Faltou as raízes. As raízes, nesse caso, para essa equação, f de x é igual a x ao quadrado sobre 1 mais x. A única raiz possível é aquela que faz o seu f de x ser igual a zero. Só que para isso daqui ser igual a zero, se você igualar a zero, você passa para cá multiplicando a zero, fica x ao quadrado é igual a zero. Então, a minha raiz ela é igual a zero. Tá? Eu vou ter duas raízes iguais, que elas vão estar localizadas em x igual a zero, e fazem com que o meu f de x também seja igual a zero. Então, está aqui no centro. Coincidiu, tá bom? Aí acontece, o que a gente tem? A gente tem que em menos 1, então eu vou deixar anotado esse ponto aqui, ó, menos 1, eu vou ter uma assíntota vertical, eu vou deixar em outra cor, inclusive, para não nos atrapalhar. Então eu tenho essa assíntota aqui em azul. Beleza, essa é a minha assíntota vertical. Eu vou ter uma assíntota oblíqua também, que ela vai ter a equação x menos 1. Essa equação x menos 1, eu sei que no ponto menos 1 aqui embaixo é onde ela corta o meu eixo y. Então, ela vai cortar aqui em menos 1 também. Então, eu teria mais ou menos... É que eu teria que pegar dois pontos para fazer a reta bonitinha, mas eu vou fazer um esboço aqui, tá? Teria mais ou menos uma reta assim, tá? Supor que ela esteja assim, ó. Pá. E agora eu tenho que definir também onde é que está o meu máximo e o meu mínimo. O meu mínimo, eu sei ele está onde? Em 0, 0. Então, eu sei que aqui, ó, aqui em 0, 0, é um ponto de mínimo. Coincidiu com a raiz também. Outra coisa que eu vou saber também é que em menos 2 e menos 4, então se aqui for menos 2 e aqui embaixo for menos 4, vai ser o ponto de, se eu jogar aqui, ó, vai ser também um ponto de máximo.
Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha curva ela tá vindo para cá, atingiu o máximo e ela volta a cair. E essa queda, ela vai seguir essa assíntota. Eu vou até expandir um pouco mais essa assíntota para ficar mais fácil de visualizar. Você está pegando cada vez mais a assíntota aqui embaixo. Aí consegui pegar. Então o que acontece? Sua função ela vem seguindo essa assíntota aqui, muito próxima dela. Aqui eu acabei passando em cima, mas ela está tangenciando. Atinge o ponto de máximo e aí começa a cair aqui, ó. E ela volta a cair tangenciando também. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então a sua função ela vem aqui, ó, que nem a gente estava mostrando, tangenciando sua assíntota. Ela vai vir, vai vir, vai vir, até a hora que ela atingir o ponto de máximo. Atingiu o ponto de máximo, ela volta e começa a ir tangenciando aqui a sua assíntota oblíqua. Então, essa curva que eu fiz aqui em vermelho, junto com essa outra curva aqui em vermelho, é mais ou menos o esboço do nosso gráfico. Eu estou com um pequeno gabarito aqui e mostro, é mais ou menos realmente isso que a gente viu, ó, os pontos menos 2 e menos 4, que é o que a gente devia ter, aquela curva como eu mostrei para vocês para a assíntota, ela vem, bate no máximo, aí volta a cair. E a mesma coisa aqui, ó, ela vem, bate no mínimo e volta a subir. A equação da nossa reta está certa, x menos 1, os pontos de máximo, de mínimo e de máximo eles estão certos, e o ponto da nossa assíntota horizontal também está certo, que é x igual a menos 1. Então a gente acertou o exercício. Perceba que seguindo esses passos você consegue esboçar qualquer tipo de função, desde que seja contínua, tá bom? Bem, então a gente terminou essa primeira parte relacionada a limites e a derivadas. A próxima aula a gente vai começar sobre primitivos. Então, os vejo até lá. Falou!